Cara, às vezes eu vejo que o conteúdo dessas redes sociais aí, em relação à moderação, é completamente. Cara, eu até ia falar bugado, mas não. Eles estão a par aí com os ditames da esquerda. Eu ando frequentando um site aí chamado Quora. O Quora que, inclusive, ele tem diversas matérias em português ali que são traduzidas, né? A grande maioria dos posts ali são de gente estrangeira. Até porque o Quora não é brasileiro, né? Enfim, aí então eu tava falando ali sobre um acontecimento de um negro japonês, né? Pelo que eu vi ali, ele tem ascendência japonesa, não sei se por parte de pai ou de mãe, não tô lembrando assim. É tipo aquela Osaka Naomi, aquela tenista lá que a Globo resolveu forçar a barra na época das Olimpíadas, mas acontece que não deu muito certo porque ela não ficou muito tempo lá na competição, né? Ela acabou caindo fora. Inclusive ela foi um dos destaques aí, certo, nas Olimpíadas, né? Aí tá, aí então eu tava falando sobre esse japonês, a matéria deixa claro lá que o sujeito, ele, quando ele era interpelado pelos negros estadunidenses, né, especialmente, o pessoal tentava falar com ele como, né, se ele fosse, né, como se ele tivesse absorvido a cultura estadunidense, né? Falava, hey brother, e o cara, ele falava que não sabia falar inglês, se bem que os japoneses também eles têm essa dificuldade de falar inglês, embora esteja na grade lá o que da escola, né? Você aprender inglês, é notório que os japoneses não sabem exatamente falar muito bem inglês. Inclusive a pronúncia deles é bastante complicada, mas eu não acho isso aí de todo ruim. Eu acho que justamente a pronúncia deles complicada para o inglês é uma característica que deveria ser mantida, sacou? Deveria ser mantida, porque mostra que eles, o que mesmo, apesar de puxarem saco dos Estados Unidos aí, inclusive que eu acho bastante estranho esse tipo de coisa, porque os caras tomaram duas bombas nucleares na bunda lá na Segunda Guerra Mundial e ainda assim no pós-guerra estão puxando o saco dos caras. Estão puxando o saco, especialmente a cultura pop japonesa que é muito grande, estão puxando o saco dos estadunidenses, né? Aí tá. Eu acho que é uma boa característica, né, esse negócio de você ser japonês, falar inglês e, né, ter aquela dificuldade de você trocar o L pelo R. Bom, eu acho maneiro isso aí. Eu acho maneiro. Enfim, aí então eu até acabei, ó, vou até pegar a matéria aqui. Olha só. Aí aqui, ó. Há japoneses negros. Aí o que a Suzuki Mayumi falou e que foi traduzido pela Maria Joânia, que é lá de Goiânia, né? Sim, existem japoneses que têm a pele muito escura e cabelos que são naturalmente encaracolados ou crespos. Bom, isso eu já sabia por conta de alguns tokusatsus que eu já assisti, principalmente os do Super Sentai. Mas japonês de pele muito escura em tokusatsu eu nunca havia visto. Eu já havia visto japonês com cabelo crespo mesmo, né? Enfim, aí tá. Embora muitas pessoas tenham dado exemplos como Ariana Miyamoto, que foi a Miss Universo Japão 2015, Crystal Kay e estrelas do esporte como Asuka Cambridge, não tenho certeza se eles realmente ilustram esse ponto, pois essas celebridades tendem a ser fluentes em inglês e têm nomes não japoneses, dando-lhes uma imagem de demasiados gaikokujin, que é estrangeiro japonês. Então vos apresento Soejima Jun, que é justamente um japonês que tem realmente uma pele mais escura. Ele pode ser interpretado como negro aqui no Brasil ou nos Estados Unidos facilmente, mas acontece que, né, o sujeito tem os olhos oblíquos, aqueles típicos de japoneses, né? Tipo a Osaka Naomi mesmo, né? E tem um cabelão armado, né? Aquele cabelão Black Power, né? Estilo Michael Jackson dos anos 60. Aí tá. Negro na aparência, com aquele cabelo afro magnífico que acrescenta cerca de 20 centímetros à sua altura já formidável, mas completamente japonês em todos os outros aspectos, desde sua fala até seus modos. Ele até mesmo conseguiu seu diploma universitário em uma cultura tradicional japonesa. Ele é o repórter do programa matinal da emissora NHK, não, NHK Asahi, desde abril, quando ele já tinha uma celebridade anglófona como convidada. O apresentador do programa
automaticamente convidava Soedima para conversar com ela em inglês. Então eles descobriram que sua habilidade em inglês era quase a mesma do japonês médio. Eles pararam de fazê-lo desempenhar qualquer tipo de papel Gaikokujin desde então. Então, os caras achavam que ele sabia falar inglês fluente, né? Se lascaram. Tá, aí ele disse que costumava fugir de afro-americanos que o cumprimentavam com "Hey brother" em Roppongi e outros enclaves internacionais, já que eles não acreditaram nele quando ele disse "I can't speak English", com sotaque japonês. Então, aí eu vi um comentário aqui do André Moreira, que é um negro. Aí ele respondeu: "Muito legal a sua postagem, artigo, porque vai de encontro ao que eu penso a respeito do afroempoderamento." Começou. Por exemplo, não basta a pessoa apenas se olhar no espelho e dizer: "Ah, sou isso. Ah, não sou daqui." Não. Ela tem que viver, fazer parte da cultura, tem que militar por sua raiz. Não é estar, é ser. Aí o cara já meteu aquele pensamento típico, né, do extremo esquerdista, que é ligado ao movimento negro, né? Já meteu esse tipo de coisa. É tipo aquela pessoa que, se bobear, acusa a pessoa branca que está usando turbante. É tipo um caso aí que aconteceu alguns anos atrás de uma branca que estava fazendo quimioterapia. Ela havia feito quimioterapia, né, porque ela estava sofrendo de câncer, né? Ela usou um turbante para esconder a careca, né? Algo normalíssimo, né? Mas aí tá, aí, então ela foi acusada por diversas pessoas de ter sido racista e tudo mais, certo? E pelo que eu sei, não aconteceu nada de mal, né, com esse pessoal que fez essa acusação pra cima dela. Aí tá, ou então você pega casos de atores aí que têm a pele mais clara e que foram taxados de racistas porque interpretaram personalidades negras, tipo uma atriz aí, eu esqueci o nome dela, que interpreta ainda a escritora Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora negra, que era de lá do interior de Minas Gerais, porque ela faleceu já. Aí veio para cá, para São Paulo. Ela morou em uma favela que tinha no bairro do Canindé, que fica na região central. Essa favela não existe mais hoje, porque naquela época lá ainda não tinha a Marginal Tietê. A favela ficava às margens do rio Tietê, né? Aí então a Carolina Maria de Jesus, ela ficou famosa, ela teve dinheiro aí com livros que foram tirados de diários que ela fazia, né, no barraco dela, sobre o cotidiano dela, que ela catava papelão, essas coisas aí, né? Aí, bom, o fenômeno Carolina, ele viu a ter muita notoriedade nesses últimos anos. Inclusive, claro que o pessoal do movimento negro, né, puxou para si a imagem dessa senhora, né? E eles ficaram aborrecidos porque uma atriz interpreta ela até hoje, né, como eu havia falado, no teatro, sendo que essa atriz aí, ela tem a pele mais clara, ela é mulata, é parda, é mestiça, mas tem a pele mais clara. Então o pessoal ficou aborrecido porque ela não é negra o suficiente para interpretar a Carolina Maria de Jesus. Ou então você pega... Ah, sim, aí depois o que aconteceu? Essa atriz, ela teve que passar recibo, cara, né, por conta dessas acusações aí. Ela passou, inclusive ela colocou fotos antigas dela, né, falando que tem familiares negros e tudo. Ela tava com medo de sofrer alguma represália maior, né. Aí depois ela passou a comungar com essa galera do movimento negro. É mole, cara, eu até falei isso aí com ela, tentei, pô, cara, não faz isso aí. Não faz isso aí, não dá pra você ficar de joelhos pra esse pessoal. Cara, eles não estão nem aí, né? Eles já te tascaram, né, como racista. Eles já, né, sacaram, eles já deixaram claro pra você que não querem tu interpretando a Carolina, né? Mas, bom, tá continuando inclusive chupando os bagos desse pessoal. A El País deixou claro numa matéria esse tipo de situação ocorrida pela atriz, né? Mas aí tá. Ah, sim, também tem o caso da Fabiana Cosa, que ela foi escalada para interpretar a dona Ivone Lara, que é um dos ícones do carnaval carioca.
Aí o pessoal ficou aborrecido, porque a Fabiana Cosa é também mais. Ela é uma mulata, né, mas tem uma pele mais clara. Aí o pessoal ficou chateado, o pessoal ficou protestando aí e ela acabou não pegando o papel, né? Aí voltando aqui pro post do Cora. Aí tá, aí então ele havia falado, né? Respeito de afroempoderamento, não basta a pessoa apenas se olhar no espelho e dizer, ah, sou isso, ah, não sou daqui. Não, ela tem que viver, fazer parte da cultura, tem que militar por sua raiz, não é estar, é ser. Aí eu falei com ele, então por que você não está na África? Aí o que aconteceu? O conteúdo, meu comentário foi apagado. O Cora apagou meu comentário, dando a entender que eu tenha sido racista com esse cara, mas eu não fui de forma alguma, cara. Eu apenas segui o raciocínio dele. Afroempoderamento, cara. Eu penso assim, inclusive eu tô respondendo uma pessoa que havia falado num comentário abaixo, e havia falado assim, quando uma pessoa vai buscar em lugar distante sua representação cultural, me dá a impressão de que o local onde ela vive possui um vazio nesse sentido, ou no mínimo não tem uma cultura significante. Então, no Japão, cara, o Japão deixa claro que tem uma cultura própria, mas acontece que eles também sempre haviam deixado claro que os estrangeiros, eles partem do princípio que já são diferentes fisicamente, se você comparar com os demais japoneses. Então não adianta o sujeito lá ele adquirir todos os traços de cultura japonesa, falar como japonês, sendo que ele não parece japonês. Inclusive, o próprio japonês médio, que é um pouco diferente, que quer se diferenciar do resto dos japoneses, tipo assim, pintando o cabelo de rosa, de louro, ele já é colocado como diferente mesmo. Porque lá, cara, possui uma sociedade coletivista, todo mundo tem que andar igual, não igual no sentido de necessariamente vestir as mesmas roupas, não, mas no sentido de todo mundo parecer igual, né? E o estrangeiro, ele, pô, você pega esse caso aí desse negro japonês aí, ele sempre foi interpretado, como uma pessoa de fora. Você acha que a Osaka Naomi é considerada uma japonesa mesmo? Não, porque, pô, ela tem uma pele escura, ela se parece justamente com uma negra, né, que veio de fora. Então esse pessoal já coloca essa galera aí que é diferente, já coloca como, alguém, obviamente diferente, mas alguém distante, justamente daquela idealização que o japonês tem de si próprio e tem na sua sociedade. É uma sociedade onde todo mundo tem que ser igual, e isso aí é passado de geração para geração, cara. Mesmo hoje, com a grande abertura que eles têm aí, através da cultura pop também, ao estrangeiro, especialmente aos Estados Unidos, eles mantêm esse negócio aí, cara, de querer justamente, entre aspas, se distanciar das pessoas que são diferentes deles, a partir do físico também. Eles consideram, cara, como diferente até os descendentes de japoneses, cara. Eu já ouvi aí um relato de uma pessoa que é brasileira que se parece realmente com o japonês. Ela foi conversar, ela estava no Japão, ela foi conversar com os japoneses lá. Aí então, não que ela tenha conversado, porque ela estava falando de um modo diferente, o que ao menos no físico, o pessoal colocou ele como japonês mesmo. Mas foi ele falar que já mostrou, já deixou claro que era alguém de outro lugar. Aí o pessoal já, esse cara aqui não é japonês. Então eu penso assim, cara, eu até entendo o pensamento japonês, em relação a se preservar, e tudo. Mas por outro lado eu acho isso aí meio que desnecessário, cara. Eu acho esse comportamento aí meio desnecessário. Você, de certa forma, você exclui a pessoa que não se parece com o japonês médio, ou então uma pessoa que veio de fora. Eu acho meio desnecessário, não vou dizer aqui que é uma coisa necessariamente racista da parte deles. Eu não sei, cara.
Mas é muito esquisito, cara. Não deixa de ser muito esquisito. Aí tá, aí o Cora acabou deletando meu comentário, né? Onde eu perguntei pra ele, eu nem falei algo mais do que isso aí, não. Eu só perguntei por que ele não tá na África, né? Porque ele meteu esse negócio de afroempoderamento, sendo um brasileiro, cara. Sendo um brasileiro e vivendo, né, numa sociedade que tem uma pancada de culturas diferentes. Então, aí você pega, né, naquela questão de que, putz, cara, o negro militante, ele não quer igualdade, cara. Ele quer se sobrepor às demais etnias, às demais pessoas brasileiras, cara. Não quer igualdade. Eu até entendo que, ok, por mais que tenha uma sociedade aí pluralmente cultural como a brasileira, né, como eu havia falado, com diversos traços de cultura diferentes, e o cara querer se firmar em uma só, ok, isso aí pode até ser louvável, né? Mas acontece que o sujeito ele faz isso aí sob uma bandeira racista. Porque eu aposto com você que esse sujeito aí, né, ele é militante do movimento negro, cara. Eu aposto. Porque quem geralmente também, quem se coloca como pessoa, nós temos que valorizar a nossa raça, a nossa cor, isso aí no âmbito negro da coisa, geralmente é militante negro, né? Mas enfim, aí finalizando esse papo, o sujeito tá numa situação complicada, esse japonês aí, cara. Porque, pô, ele pode se sentir japonês quanto ele quiser, mas sempre vai ser considerado um cara estrangeiro. Sempre vai. Sempre vai ser. Inclusive aí no comentário aí do Cora, o pessoal associou ele ao Michael Jackson dos anos 60, né? Que ele era muito parecido. Enfim, cara, aí o Cora retirou meu comentário, eu até estranhei, né? Porque eu não havia sido racista pra cima do cara, não havia feito nenhuma insinuação. Não havia feito nenhuma insinuação. Mas, enfim, você saca que o próprio conteúdo do Cora, se você sacar, tem muita gente que provavelmente acha que tá no Twitter ou que tá no Facebook. Tem muita gente, assim, esquerdista que mantém aquele comportamento de pessoa que veio do Twitter mesmo, sacou? Mas, bom, eu não vou nem protestar contra isso aí, não vou fazer uma disputa, né, aqui no YouTube de vez em quando isso funciona, né? Quando o pessoal tentou aí me dar, não sei se me dá, tentou me dar strike aí, o YouTube tentou me dar strike porque eu tinha colocado uma parte aí de um vídeo onde eu falei sobre o filme Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. Aí o YouTube me mandou uma notificação falando que eu estaria favorável a grupos terroristas, alguma coisa assim. Aí eu mandei ali uma resposta falando que não tem absolutamente nada a ver, cara. Até porque os dois filmes aí não fazem menções, não. Eles não estimulam o ingresso, simpatia, justamente a grupos terroristas, essas coisas aí. Aí tá, aí acabei vencendo. Eles não me deram strike. Então foi isso aí, cara.